Nossa aula de hoje será sobre assistência de enfermagem à puérpera. Então, estaremos falando sobre esse assunto nessa videoaula de hoje. O puerpério, ele é considerado como um período do ciclo gravídico puerperal onde vai ocorrer o retorno do organismo materno ao período antes da gestação, ou seja, ao estado pré-gravídico. Então, as modificações locais e sistêmicas que ocorreram a partir da gestação do organismo materno, eles vão estar retornando ao estado pré-gravídico. Esse período de pós-parto, o puerpério, ele é um intervalo entre o parto e a volta do corpo da mulher ao seu estado anterior à gestação. E diversos ajustes fisiológicos e psicológicos vão estar acontecendo de maneira rápida e começam logo depois do parto e aí permanece por aproximadamente 6 semanas. Então, essas modificações, elas levam em torno de 6 semanas para o retorno ao estado anterior à gestação. O início do puerpério, ele acontece imediatamente após a expulsão da placenta e das membranas ovulares, ou seja, aí depois do terceiro período clínico do parto, que é a dequitação, onde nós teremos o puerpério imediato, tendo início aí o puerpério. O término dele é por volta da 6ª semana após o parto. Alguns autores relatam que o retorno completo do organismo materno ao estado pré-gravídico, ele pode levar aí cerca de 8 meses até um ano após o parto, também. Segundo Rezende, ele classifica o puerpério como puerpério imediato, puerpério tardio e puerpério remoto, sendo que o puerpério imediato ele vai iniciar logo após a dequitação da placenta, que é o terceiro período clínico do parto, e vai se estender até o 10º dia do pós-parto. O puerpério tardio, ainda segundo Rezende, ele vai do 11º dia pós-parto até o 45º dia pós-parto. E o puerpério remoto, ele vai do 46º dia até a completa recuperação das alterações reprimidas pela gestação e a volta dos ciclos menstruais ovulatórios normais. É importante frisar que com o processo de aleitamento materno exclusivo pode haver a cessação do ciclo menstrual, tá? Ele acontecendo de maneira satisfatória. No puerpério imediato é onde a literatura recomenda que seja feita a consulta de puerpério, a primeira consulta de puerpério, ou seja, até o 10º dia pós-parto, para avaliação dessa mulher. Outra classificação que temos é de acordo com Mello e Neme. Mello e Neme, ele define o puerpério imediato, ele iniciando após a dequitação da placenta, e ele se estendendo aí por volta de 1h30 a 2 horas, tá? Que aí corresponde muito ao puerpério imediato ou também ao chamado período de Greenberg. Ele define também o puerpério como imediato, que ele vai se estender ao final da fase imediata, ou seja, essa de 1h30 a 2, até o 10º dia pós-parto. E ainda ele traz como conceito de classificação do puerpério, segundo Mello e Neme, puerpério tardio, iniciando no 11º dia e até o reinício dos ciclos menstruais, nas mulheres que não estão em lactação. E até a 6ª a 8ª semana nas mulheres que estão em lactação, que estão amamentando. Então, nós temos aí essas duas classificações, de acordo com Rezende e de acordo com Mello e Neme, que são utilizadas hoje na literatura científica de classificação do puerpério. De um modo geral, o que nós acabamos classificando, né? O puerpério unindo aí essas duas classificações desses autores, como puerpério imediato, puerpério tardio e puerpério remoto. O puerpério imediato, ele vai após a dequitação da placenta, em torno de até 1 a 2 horas pós-parto, que nós vimos isso lá na aula de períodos clínicos do parto. O puerpério imediato, ele se estende após a 2ª hora, né? Que seria o puerpério imediato, até o 10º dia do pós-parto. O puerpério tardio, ele vai iniciar a partir do 11º dia até o 42º dia.
E o puerpério remoto, ele acontece a partir do 14º, 12º dia pós-parto até o 60º dia ou mais, certo? Então, essa classificação, ela é meio que uma junção das outras duas classificações que nós vimos anteriormente. Essas modificações que vão ocorrer no organismo materno até o retorno do ciclo pré-gravídico, elas vão acontecendo de acordo com a evolução dos dias. Então, veremos, a partir de agora, algumas escrituras e quanto a esse retorno. A primeira delas é a respeito do útero, que após a dectação da placenta, o fundo uterino, ele vai estar localizado na altura da cicatriz umbilical, que até então ele estava dilatado por causa do feto e da placenta. Quando a placenta ela é expulsa por meio da dectação, esse útero ele evolui, se localizando na altura da cicatriz umbilical. Quais são as medidas do útero após a dectação? Então, ele tem de altura em torno de 20 centímetros, de largura 9 centímetros, de espessura 4 centímetros e de peso em torno de 1 kg a 1,2 kg. No 40º dia de puerpério, esse útero de altura já diminuiu para 7 a 8 centímetros, a espessura também houve essa diminuição de 1 a 1,5 centímetros e o peso também diminuiu para algo em torno de 50 a 100 gramas, já se aproximando ao útero pré-gravídico. A involução uterina, então a altura uterina, ela vai reduzir algo em torno de 1 centímetro diariamente até o 3º dia pós-parto e depois essa redução ela vai ser algo em torno de 0,5 centímetros até o 12º dia, do 10º ao 12º dia, mais ou menos, de involução uterina, até que esse fundo uterino vai estar localizado na altura de sínfise púbica. Então, essa é a involução uterina no que se refere a centímetros que vai acontecer. Essa involução uterina ela é acompanhada de cólicas, tá? Então, que muitas vezes são chamadas de dores do parto ainda, porque o útero ele ainda continua contraindo, né? Tendo fases de relaxamento e contração. Por isso que às vezes a cólica é um sinal frequente. Essas cólicas elas aparecem em torno do 4º ou 5º dia do puerpério. E a involução uterina ela varia de acordo com os números de gestações anteriores e o tamanho do recém-nascido. Então, quanto mais gestações, tá? A mulher teve essa involução uterina, ela pode ser retardada, tá? Porque ela vai manter uma fase de relaxamento muito maior em comparação nas primíparas, por exemplo. O aleitamento materno, ele favorece a involução uterina a partir da liberação da ocitocina, então por isso que existe a recomendação de que seja promovido o aleitamento materno na primeira hora de vida do recém-nascido, a partir do contato pele a pele, então porque a liberação da ocitocina de forma precoce, ela já vai influenciar também na questão da involução uterina, e aí favorece o aleitamento materno também. Temos que avaliar no que se refere à involução uterina, como que esse útero ele está evoluindo. Então, se ele apresenta-se firme e indolor, se ele apresenta uma forma achatada e se ocorre alguma alteração relacionada à posição do corpo uterino também. Então, por meio da palpação abdominal, muitas vezes isso é possível de ser avaliado. A loqueação também é outro fator importante que durante a consulta de puerpério e que a mulher também seja orientada a respeito do que se trata, os profissionais de saúde eles precisam estar atentos a isso. Então, lóqueos é o produto de exudatos, transudatos, produtos de descamação e sangue que procedem, tá, da ferida placentária, do colo uterino e da vagina. Então, lóqueos refere a tudo isso aí. Essa loqueação é a perda vaginal após o parto. Então, o conteúdo vaginal que é eliminado aí após o parto, nós chamamos de loqueação. Ele possui odor semelhante ao da menstruação e o odor fétido, ele é sugestivo de infecção. Então, precisa ser avaliado a loqueação muito no sentido de estar verificando se está sendo instalado ou se já instalou um processo infeccioso na mulher.
Nós classificamos esses lóquios também, tá? De acordo com o tempo de pós-parto. Os lóquios, a cor, as características desses lóquios vão ser diferentes. Então, a primeira classificação é em lóquia rubra ou truenta ou lóquios vermelhos ou sanguíneos. Então, esse tipo de lóquios, eles são eliminados do primeiro ao quarto dia pós-parto e ele é formado basicamente de sangue, restos de decídua, células epiteliais, músculos e cristais de colesterina. Então, essa é a característica principal da lóquia rubra, tá? Então, é um lóquio mais voltado para a coloração relacionada ao sangue, a característica mais relacionada à sanguínea mesmo. A lóquia fusca, ou flóquios escuros, ou ceros sanguíneos, eles estão presentes a partir do terceiro, quarto dia até o 10º dia pós-parto e é resultado de alterações da hemoglobina e redução do número de hemácias e aumento de leucócitos também. Então, essa é a característica da lóquia fusca. Já a lóquia flava ou lóquios amarelos, eles são encontrados a partir do 10º dia e ele já tem um aspecto mais purulento, tá? E progressivamente ele vai se tornar mais ceroso ou branco. E a partir da 5ª ou 6ª semana após o parto, esse lóquio já vai estar mais característico, a secreção cervicovaginal mesmo, que as mulheres acabam apresentando e que são normais. Então, temos que acompanhar na consulta de enfermagem a evolução desse lóquios e pesquisar processos infecciosos, principalmente relacionado à quantidade eliminada de lóquios e assim como também características relacionadas ao odor e outros sintomas que nos dizem a respeito de um processo infeccioso sendo instalado, como a febre, por exemplo. Supõe-se que a quantidade de lóquios que é eliminado seja em torno de 225 a 500 ml na primeira semana do pós-parto. As lactantes, elas eliminam mais lóquios do que as não lactantes. Então, as mulheres que estão amamentando, elas tendem a eliminar mais lóquio do que as que não estão. E podem ser mais volumosos após as cesarianas. Então, pode estar eliminando aí uma quantidade maior pela cesariana, tá? Devido à cesariana, na verdade. O colo uterino, também de alterações que vai estar acontecendo no puerpério. Após o parto, esse colo uterino, ele é flácido, violáceo e lacerado nas comissuras, por causa do apagamento, dilatação e esvaecimento que acabou acontecendo nesse colo uterino. A restauração epitelial, ela vai iniciar dentro de 4 dias após o parto, tá? E no final do 7º dia, o edema e as lesões, eles já vão estar bem reduzidos. E nas 6 semanas pós-parto, o colo uterino ele já vai apresentar todas as características pré-gravídicas. Então, tem aí todo o retorno pré-gravídico do colo uterino nesse período do puerpério. A vulva e a vagina, elas podem apresentar aparência demasiada e arroxeada. O retorno da aparência anterior vai acontecer por volta da 3ª semana pós-parto e na parturiente, na mulher que não está amamentando, o retorno dessa aparência vai acontecer por volta da 6ª semana do pós-parto,